Olá, meu nome é Júlia, vou apresentar o projeto de iniciação científica Lugar e Tectônica na Arquitetura Contemporânea dos Museus de Álvaro Siza, orientada pelo professor Fernando Diniz, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Federal. Esse projeto se encaixa no Objetivo Sustentável número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. É, projeto, esse projeto vai investigar a obra do arquiteto Álvaro Siza, mais especificamente buscando identificar ações fenomenológicas na obra desse arquiteto, com lugar, atmosfera, memória, e realizando uma análise do Museu Centro Galego de Arte Contemporânea em Santiago de Compostela e do Museu de Arte Contemporânea Nadia Afonso, na cidade de Chaves. É, essa pesquisa objetiva analisar museus para entender o papel deles na cidade e dentro do fenômeno do Global Effect. Também se pretende observar como esses edifícios culturais podem se relacionar com o seu entorno histórico e contribuir para o lugar em que se inserem. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é continuar uma pesquisa que foi desenvolvida de 2018 a 2019 sobre a Fundação Iberê Camargo, a obra de Cisa no Brasil, amplia esse recorte para outros dois museus do arquiteto. Entender como esses dois museus projetados por Álvaro Siza adquirem significado pela maneira como experienciamos seus espaços, por meio de sua inserção no lugar e no território, pela integração com a luz natural e pelo manejo dos materiais e processos construtivos, utilizando-se de uma abordagem fenomenológica. Assim, os objetivos específicos são contribuir para uma interpretação que se aprofunde na experiência arquitetônica ao atentar para os aspectos intangíveis da arquitetura dos museus de Cisa, explicitar os elementos que conferem significância aos museus por meio da experienciação da luz e dos percursos da relação com o sítio e a topografia, mostrar como a produção de museus de Cisa se opõe ao caráter universal globalizante da arquitetura contemporânea, e investigar como o Cisa equilibra os espaços propícios para a contemplação das obras de arte com os espaços destinados ao uso e fruição público nos dois museus. Então, primeiramente, é interessante descrever como se deu a metodologia dessa pesquisa, que é, primeiramente, a partir do levantamento de fontes primárias e secundárias sobre CISA, ou seja, escritos do próprio arquiteto e livros e revistas que tratem diretamente sobre a obra dele, uma revisão teórica e identificação dos conceitos da fenomenologia da arquitetura, focando nos filósofos como Heidegger, Merleau-Ponty, também em autores que escrevem especificamente no campo da arquitetura, como Leder Barrow, Joanne Pelasmar, Norbert Schulz e Peter Zumthor. Por fim, foi realizada uma análise de descrição fenomenológica utilizando os métodos de Shiraz, Pelasmar e McCartney, a partir de uma descrição que foi feita após a realização de uma visita em janeiro de 2020. E aí essa descrição vem acompanhada de uma série de imagens tentando fazer uma espécie de filme do espaço onde o observador tem uma visão macro e uma visão micro. Esse texto ali é a experiência do espaço e os conceitos da fenomenologia da arquitetura. Assim, é interessante, na parte dos resultados e discussões, entender como CISA, porque é uma análise fenomenológica da obra de CISA. E aí nós temos a questão do regionalismo, que CISA durante muito tempo foi qualificado como arquiteto regionalista, por conta de sua formação na Escola do Porto, da proximidade com Fernando Távora, que era um arquiteto tido como regionalista, mas como essa alcunha de regionalista caiu por terra com os questionamentos de críticos como Peter Testa e Egner, que enxergam o trabalho do arquiteto extrapola a relação com a arquitetura regional e dialoga com temas como lugar e atmosfera, se inserindo de uma forma universal em qualquer sítio. Partindo dessas preocupações que dialogam com a fenomenologia, uma análise da obra do arquiteto a partir desse discurso foi possível, se apoiando nos estudos de Shirazi. Assim, é interessante também entender o papel do museu na contemporaneidade. O museu, ele deixa de ser um espaço de simples exposição para assumir o lugar de um local de encontro e um símbolo arquitetônico. Ele passa a ser um ícone da cidade. Isso está associado a um fenômeno que ficou conhecido como Bilbao Effect, onde ele pode atrair, inclusive, investimentos para a cidade. A busca por esse efeito faz com que essas cidades procurem arquitetos premiados que são convidados a deixar sua marca nelas, o que muitas vezes significa uma arquitetura que tem um foco na forma, ou seja, muito formalista. No entanto, essa pesquisa escolhe CISA para falar sobre arquitetos que buscam subverter essa lógica formalista e procuram construir significado superando uma lógica esteticizante formalista, dialogando com o contexto e aspectos concretos do lugar, de uma maneira fenomenológica.
Assim, a gente parte para uma análise no Centro Galego de Arte Contemporânea, que se localiza em Santiago de Compostela, num sítio que fica no limite entre a área urbana da cidade e a área rural. Uma cidade que é patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, toda essa questão do diálogo com o sítio histórico. E CISA, ele trabalha essa ideia com uma colaboração direta com o sítio, conciliando 4 topografias diferentes e trabalhando essa ideia do tempo passado, a ideia do gasto, utilizando a materialidade do novo edifício para dialogar com o sítio histórico de Santiago, que é majoritariamente feito em granito. Ele também vai trabalhar ao longo da experiência desse jardim que se localiza por trás do museu, a ideia do aqui e o além, um diálogo entre o estar nesse ambiente do jardim e o enxergar a cidade e a distância, e enxergar esse museu que se encaixa nesse limite da cidade. E aí, quando você vai avançando ao longo das 4 diferentes cotas desse museu, você tem essa visão total do que seria aquilo e de como, na verdade, essa inserção foi feita de maneira extremamente cuidadosa para estabelecer um diálogo entre passado, presente e futuro. E aí, dentro do próprio museu, isso vai se refletir nas aberturas que Cisa faz e mesmo nos detalhes, onde ele tem uma atenção especial para a passagem do tempo, a luz e a materialidade em si do próprio museu. Também é interessante falar do segundo museu, que é o Museu de Arte Contemporânea Nadia Afonso, se localiza em Chaves, em Portugal, na divisa entre a Espanha e Portugal, essa cidade, e é também uma cidade histórica, é, que data desde o período romano, e o início desse percurso para chegar ao museu começa justamente na ponte romana dessa cidade, o que já remete à ideia de Heidegger da ponte como uma edificação, como a fundação do lugar. A ponte cruza esse rio e funda um lugar, deixa de ser mais uma margem de rio para se transformar num lugar. Esse percurso começa justamente aí, onde você vai avançando por esse prado e começa a ver essa ruína e a relação que o edifício, em concreto branco, estabelece com essa ruína. E a forma como o Cisa vai utilizar essa ruína, os vestígios do passado, da memória do que foi a Canilha das Lombras, para estabelecer uma relação paralela entre o rio, que está sempre a correr ali, e essa ruína que não tem um formato é, ortogonal, e sim um formato que está sempre fazendo giros. E aí, nós vamos avançando ao longo desse museu, que tem um tema do caminhar muito grande, e aí você vai vendo esses pilares em fita que criam novos espaços no térreo do museu, e esse jogo entre a luz, o claro e o escuro que vai sendo estabelecido, criando uma nova ambiência, por mais que essa seja uma cota que inunde, que supostamente não poderia criar esse novo ambiente, Cisa consegue fazer isso, além dele promover sempre o constante enquadramento dessa paisagem. Isso ele também faz dentro do próprio espaço do museu, onde ele estabelece uma área para exposição, onde você tem uma atmosfera do museu focada na contemplação dessas obras, e uma outra sala onde ele estabelece um diálogo direto e muito franco com essa paisagem que é extremamente horizontal do rio e das montanhas ao fundo. Então, para concluir, o que a gente vê nessas obras museológicas de Cisa é uma abordagem extremamente sensível numa era de arquitetura formalista e esteticizante, onde ele parte de aspectos subjetivos como o conceito de fundação do lugar, a multissensorialidade, a experiência do pedestre, a atmosfera, a memória, a imaginação e tantos outros conceitos para reafirmar o papel da arquitetura, que é se conectar com as pessoas que estão experienciando aquele espaço e a cidade. A relevância dessas soluções projetuais é ainda maior quando a gente fala de museu, já que o enfoque turístico tem resultado em experiências catastróficas nesse meio. Esses exemplos ainda acrescentam uma nova camada, já que eles se tratam de museus e espaços culturais inseridos em cidades históricas, e eles aprofundam o tema da relação entre edifícios culturais e essas cidades históricas. Ele é uma resposta projetual que respeita as pré-existências e apresenta alternativas que buscam contextualismo, projetando um museu que é também uma âncora para o turismo cultural e uma solução positiva para isso.